casa. Então vamos procurar nos sentar numa posição confortável, com a coluna mais ereta, respirando profundamente. Vamos fechar os nossos olhos, concentrar na nossa respiração, procurar acalmar a nossa mente, o nosso coração, focar no aqui e agora. Amado Mestre Jesus, neste momento eu estou aqui e agora à sua disposição para ouvir a tua palavra, para ouvir os teus ensinamentos através da irmã palestrante dessa noite, que ela possa ser intuída pela equipe espiritual, que todos nós possamos estar em sintonia única com os nossos mentores espirituais, com o Mestre amado Jesus, que possamos nesse momento vibrar uma energia de cura, uma luz verde intensa de cura, que vá se espalhando por todo o nosso corpo, por toda a nossa casa, trazendo paz, trazendo serenidade, trazendo saúde, protegendo a todos os nossos familiares e a todos os nossos amigos, nesse momento em que tanto precisamos de cura física e espiritual, não só aqui no Brasil, mas como em todo o planeta Terra. Amado Mestre Jesus, vamos iniciar então a palestra dessa noite. Que assim seja. Muito obrigada. Então, pessoal, até perguntei se tinha como, que eu tinha preparado uns slides aqui para vocês, mas não tem como compartilhar por essa modalidade, plataforma. Mas aí eu vou olhando aqui e a gente vai batendo um papo. Então, o nosso tema hoje é Jesus e a cura. Então, a gente vai falar um pouco dos ensinamentos de Jesus Cristo. Eu sou uma grande admiradora, apaixonada, um amor fervoroso pelos exemplos de Jesus Cristo, pela vida de Jesus. Algumas religiões focam muito no exemplo da crucificação e da morte de Jesus, né? Mas o meu foco sempre de estudo, de leitura e o meu exemplo que eu tento aprender muito é com realmente a vida de Jesus aqui na Terra, enquanto ele esteve aqui, tá? E então é sobre isso que a gente vai conversar essa noite e um pouco sobre essa questão da cura na visão espírita, trazer um pouco de evidências científicas também. Eu não falei, eu sou professora aqui da Faculdade de Medicina da UFG, sou pesquisadora, né? Trabalho nessa área de pesquisa, sou inclusive epidemiologista, trabalho nessa área, então tenho atuado bastante agora nessa questão da pandemia, do Covid-19, tá? E aí uma coisa, né, pra gente falar de cura, muitas vezes a gente tende a separar o que é mental, o que é físico e o que é espiritual. A gente sempre, maioria das vezes a gente separa. É interessante separar para efeito didático, mas a gente tem que lembrar que nós somos um todo. Nós somos espírito, nós somos mente, nós somos corpo. E a gente não adianta cuidar só da parte espiritual, do aprendizado espiritual, do que pode afetar o perispírito. A gente tem que cuidar também do nosso corpo físico, da saúde do nosso corpo físico e da nossa energia mental, da nossa saúde mental, o que a gente faz para manter o nosso cérebro e, né, a nossa mente ativa, inclusive para evitar, né, até o desenvolvimento no processo do envelhecimento de doenças, às vezes neurológicas, tá? Então, nos aspectos físicos é sempre muito importante a gente não esquecer de cuidar do corpo físico e lembrar que a genética se influencia, né? Tem alguns livros espíritas até que falam essa questão genética, que tem a ver com o nosso perispírito. A gente não nasce numa família, a gente já sabe por acaso. Então, mesmo as doenças de ordem genética que são herdadas, ela tem um motivo, assim como a gente sabe que tem um motivo do porquê nós nascemos dentro dos núcleos familiares. Então, as doenças de origem genéticas, né, de herança familiar, também tem as suas origens em questões perispirituais e da carga espiritual daquela família, tá?
Então, com relação a essa parte um pouco de pesquisa científica, né, que há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, pouco se sabia dessa questão, pouco se aceitava no meio científico questões relacionadas à religiosidade e à fé que pudesse afetar a saúde dos indivíduos. E nos últimos 20 anos, principalmente nos últimos 10 anos, a gente tem assistido no meio científico uma série de pesquisas desenvolvidas nesse campo, que é até uma área que chama medicina e espiritualidade. Não é a minha área de pesquisa, né? Eu estudo muito mais o sentido das palestras espíritas e como espírita kardecista, não como cientista, não como pesquisadora. Mas já existem inúmeras evidências publicadas em revistas científicas, inclusive internacionais, revistas boas e revistas só dedicadas a esse tema, da questão dos aspectos relacionados à fé e à religiosidade sobre a saúde física. Inclusive pesquisas já apontaram, feitas aqui no Brasil, pesquisas sobre câncer que revelaram que os pacientes que têm uma fé, né, que acreditam em algo maior, têm quase 50% menos de depressão durante o processo de tratamento de câncer, tá? Então, que ter uma fé, ter uma religião, fazer orações, já está comprovado que traz uma melhora do aspecto, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico e também do ponto de vista da nossa imunidade. Existem pesquisas, né, realizadas que mostram isso, que os pacientes que fazem, que praticam oração, que praticam uma religião, conseguem mudar a sua imunidade e a taxa de sobrevida dos pacientes, principalmente de câncer, é maior. Pesquisas feitas inclusive na USP de Ribeirão Preto. A gente tem uma pesquisa aqui também realizada na Carolina do Norte, na Universidade Duke, nos Estados Unidos, que mostrando essa questão do reforço no sistema imunológico. Então isso até é interessante para esse momento que a gente está vivendo agora, porque a gente sabe que esse aspecto nosso da atitude emocional, da atitude espiritual, do que a gente pensa, ela atrai coisas boas ou ruins. Não só no sentido de ligar a espíritos de uma energia vibratória mais baixa, a espíritos às vezes obsessores, né? Aqueles que ficam às vezes nos passando energias pesadas, energias que às vezes afetam o nosso campo vibracional, o nosso campo mental. Tudo isso também tem a relação com as doenças crônicas degenerativas, como diabetes, doenças cardiovasculares, lúpus. Tem questões relacionadas também às doenças de origem mental, psicológicas e da área da psiquiatria. E aí às vezes a gente pensa assim, tá, mas o que a gente está vivendo agora, nessa pandemia da Covid-19, é um vírus. E aí um vírus não tem nada, as doenças infecto-contagiosas, elas não têm nada a ver com essa questão da atitude mental, da nossa energia vibracional e do campo espiritual, porque é algo realmente externo. É diferente das doenças psicológicas, psiquiátricas, das desordens mentais e das doenças crônicas, né, que demoram todo um tempo ali para se desenvolver e que tem essa conexão. Acontece o seguinte, realmente, quando a gente trata de doenças infecciosas, realmente a gente não tem como, pela nossa atitude mental, vibracional, de não se conectar com energias negativas, né? De fazer leituras edificantes, de fazer nossas orações, realmente não afeta a possibilidade de você contrair um vírus ou uma bactéria a partir do momento que você se expõe à possibilidade de ser contaminado. Porém, para se combater o vírus e a bactéria, depois que ele está dentro do seu corpo, que isso realmente não tem, a nossa energia vibracional não tem esse poder de proteção nesse sentido, mas a partir do momento que esse vírus ou essa bactéria entrou no nosso organismo,
A nossa energia vibracional e a nossa oração e a nossa fé, ela melhora nosso sistema imune. Como eu falei há pouco, já tem pesquisas mostrando, né, que o sistema imune ele fica mais potente. Então a gente tem a capacidade, sim, pela nossa fé, pela nossa oração e por acreditar que é possível superar, mesmo se a gente venha a contrair, né, a Covid-19, o principal ator do combate a essa doença, a partir do momento que ela se desenvolve no nosso organismo, é nosso sistema imune. Existe aí uma série de medicamentos que eles atenuam os efeitos que o vírus causa no corpo, tá? A gente podia fazer uma palestra só sobre essa questão, né? Mas eu tenho que me frear aqui, porque como eu sou epidemiologista, tenho que voltar aqui para a parte espírita. Mas os medicamentos, eles vão combater a inflamação, eles vão combater os efeitos da circulação do sangue, os efeitos trombóticos, vai combater a pneumonia, né? A síndrome respiratória aguda que vai se desenvolver no pulmão. Mas o principal que combate o vírus, não existe até o momento nenhum medicamento. É o seu sistema imune que vai dar conta. E aí existe essa forte relação do sistema imune com a fé e com a oração. Não só a nossa própria oração. A gente sabe também, né, dos livros espíritas e do conhecimento da doutrina espírita, que mesmo a oração à distância, ela é capaz, sim, de melhorar. Quantos tratamentos aí mediúnicos espirituais que já foram feitos em, às vezes, parentes nossos ou amigos que estavam numa situação realmente muito complicada nas unidades de terapia intensiva, na UTI, e que teve um resgate espiritual e que foi possível essa pessoa melhorar e ir retomando, né, voltando de um coma, melhorando o seu quadro de saúde física. Então existe sim uma energia muito forte e poderosa pela oração, não só a nossa oração para a nossa saúde, para a nossa cura, mas a nossa saúde, o poder da nossa oração, principalmente quando a gente ora conjuntamente na recuperação de pessoas que estão à distância. Eu faço parte de um grupo de tratamento mediúnico e a gente tem feito muitos tratamentos, inclusive nesse momento, para pessoas que estão em UTI, que estão graves com a Covid-19. E mesmo à distância, para vocês verem como que são as coisas, a gente tem feito reunião mediúnica online. É uma coisa realmente nova e inédita, mas a gente está conseguindo unir-se, se vincular mediunicamente, espiritualmente, e com a força dessa oração e com a força da equipe espiritual, se desdobrar, ir até as UTIs e ajudar no tratamento dessas pessoas, né? Isso é muito importante. Então, com relação, né, ao pensamento e à cura, retomando essa questão, eu vou ler um trechinho aqui, que é do livro Plantão de Respostas, escrito pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel. Ao paciente compete a conquista da cura de modo definitivo, buscando o seu fortalecimento interior pela jornada moral e prática da caridade. Lembremos sempre que Jesus, após praticar suas curas, ele sempre recomendava: vá e não peques mais. Então, é esse o poder que nós temos de ter essa energia vibratória positiva, mesmo quando a gente está acometido por uma doença, né? Que às vezes acontece e todos nós estamos fadados a passar por momentos de doença, e a gente sabe que muitas vezes esses momentos de adoecimento, seja pessoal ou seja na família, são momentos de aprendizado, são momentos de reconquistas, são momentos de aproximação. É um momento de grande aprendizado, muitos momentos desses de dor em que a família ou nós mesmos somos acometidos. E a nossa postura frente à doença, ela é muito importante no ponto de vista de mantermos com pensamento positivo, acreditar que nós vamos sair dessa, acreditar que nós vamos melhorar, orar com fé, acreditando realmente na nossa cura.
E procurar, gente, sempre a reforma moral. Aquelas pessoas que às vezes estão doentes e só fica se lamentando, né? Só fica olhando para o lado ruim da doença. A gente tem um grupo aqui também que a gente faz visita em hospital, independente de religião. E aí a gente sempre lê aquele livrinho, Minutos de Sabedoria, e vai conversando com as pessoas. E não pergunta, não toca religião. E a gente até às vezes costuma falar com as pessoas que estão no hospital, né? É um momento difícil esse de ficar no hospital, mas vamos olhar pelo lado positivo. Quando que a gente teria nessa vida corrida e agitada um momento de parar para fazer reflexões, de parar para ler um livro, de parar... Quantos casais não se reaproximam, que a esposa vai cuidar do marido ou que o marido vai cuidar da esposa e tem momentos de se aproximar e ter um diálogo? Então a gente sabe que tudo, né, não cai uma folha de uma árvore sem que tenha permissão de Deus. Então a gente sabe que esses momentos de doença também são momentos de um aprimoramento maior. Então a gente tem que buscar esse aprimoramento, tem que buscar ser mais positivo e não ficar reclamando daquela doença. Inclusive o que fala aqui no livro, é até um momento de prática da caridade. Por exemplo, pessoas que têm doenças crônicas, né? Doenças crônicas são essas doenças que não têm cura. A pessoa tem que aprender a viver com a doença, a tomar o medicamento sempre e a viver como um diabetes, como uma hipertensão, tá? E aí, muitas pessoas têm sempre o argumento de não fazer caridade, não ajudar o próximo porque eu não estou bem. Não, eu não vou para a casa espírita. Eu não posso ajudar as crianças na evangelização. Eu não posso fazer uma visita no asilo de idosos. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, porque eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas doenças, eu tenho as minhas dores. E a gente sabe, né, gente, que a gente se cura muito mais quando a gente para de olhar para a nossa dor e olha para a dor do outro e tenta ajudar o outro. Muitas vezes, quando a gente tenta ajudar o outro, o bálsamo das benesses divinas, eles recaem sobre nós. E olhando, às vezes, a dor do outro, a gente começa a enxergar que a nossa dor nem é tão grande, que tem gente em situação muito mais difícil, muito mais complicada, mas que mesmo assim, em situações de dor muito mais crítica e grave que a nossa, essas pessoas conseguem levar a vida com uma certa leveza, com uma certa alegria. E isso é muito importante. Eu trabalho também com o tema felicidade, né? E como também a felicidade tem a ver com o nosso ambiente interno. A forma como a gente olha para a nossa doença ou a doença dos nossos familiares tem muito a ver com o nosso ambiente interno, o nosso aspecto psicológico, como que a gente convive com a gente mesmo. Esses dias porque com a questão da pandemia, eu estou trabalhando muito na forma remota, né? Como eu sou professora, sou pesquisadora, oriento alunos de mestrado, de doutorado, a gente está trabalhando remotamente, da mesma forma que eu estou aqui hoje batendo esse papo com vocês, são outras palestras da área do trabalho, e reuniões, e aulas, e orientações. Então, a gente percebe essa questão, né, dessa vibração, dessa energia vibratória que a gente consegue alcançar mesmo à distância. E aí esses dias eu fui sair para dar uma volta, final de tarde, com uma pessoa da família, porque a gente está evitando contato, porque são pessoas de risco e tal, mas uma vez por semana eu coloco dentro do carro 2 familiares para dar uma volta, para ver um verde, para ver uma paisagem, para ver o movimento da rua, até pelo aspecto psicológico. E aí era final de tarde, aí uma pessoa disse assim: esse horário é tão triste, né? É um horário de solidão, esse final de tarde, quando vai chegando a noite, chega a me dar um aperto no coração. Aí eu falei, mas procura então descobrir de onde que vem esse aperto no coração, essa sensação de solidão e essa tristeza que dá nesse momento do dia.
Porque isso tá dentro de você, isso não tá no escurecer, isso não tá nesse momento da escuridão da noite que chega. Talvez essa escuridão esteja aí dentro. Porque para mim eu acho um final de tarde tão lindo, tão poético, aquela mudança de luz. Então, é o que eu tô vendo, é isso. Você já vê uma outra coisa. Então a gente fica atento, até a forma como a gente percebe a natureza, né? E as mudanças da natureza, uma chuva forte, torrencial, um relâmpago, às vezes isso tá mostrando alguma coisa que tá dentro da gente. Uma outra coisa que a gente até utiliza como técnica mediúnica, que às vezes quando tem um obsessor, um espírito de energia mais negativa e que não enxerga na situação que está, né? E que ele querendo é um inimigo, querendo uma vingança, buscando fazer mal para uma outra pessoa que está encarnada, ele não enxerga a situação deprimente e triste que ele se encontra, porque ele só foca no outro, na vingança, né? Em maltratar o outro. E aí a gente utiliza uma técnica mediúnica que é a do espelho. Espiritualmente, colocar um espelho na frente desse espírito desencarnado que está buscando se vingar de alguém que está encarnado. E aí quando se vê o seu reflexo, às vezes com uma característica muitas vezes até monstruosa e deformada, entra em choque e se conecta com a sua dor pessoal, se conecta com o seu eu interior. Isso abre portas para um tratamento. E quantas vezes nós mesmos nos incomodamos com a atitude, às vezes, de um familiar, com a atitude de um colega dentro da casa espírita, né? E nos sentimos indignados, vem raiva, vem vontade de ir lá falar e de falar, não pode fazer isso. Quantas vezes a gente não tem esse ímpeto de corrigir o outro, de chamar a atenção do outro e de falar, e vem a raiva e vem a ira. Então, quando isso acontecer, porque isso acontece com todos nós, né, em diversos momentos da nossa vida aqui na Terra, a gente procurar ter algum momento de silêncio, de oração e perguntar para nós mesmos: por que será que eu tive tanta raiva daquele meu parente? Por que será que eu tive tanta raiva do meu colega de trabalho ou do meu colega do centro espírita quando aconteceu esse fato? De onde que vem essa ira? O que será que eu preciso trabalhar? Será que eu preciso trabalhar a paciência? Ou será que é porque eu também às vezes cometo esse mesmo tipo de erro e aí eu quero punir o outro porque eu também não sei me perdoar quando eu tenho esse tipo de atitude? Então a gente tem que fazer essas reflexões, né, de que às vezes essa energia de raiva e de ira, às vezes até de ódio que a gente tem que parar para se consultar e ver o porquê que a gente está tendo esses sentimentos, de onde vem isso, porque a gente sabe que todos esses sentimentos de raiva, de ira, de maledicência, às vezes chega pro colega e vai falar mal do outro colega de trabalho que fez isso, né, as atitudes de fofoca. Para quê? O que isso vai te trazer de bom? Não seria muito melhor se no nosso ambiente de trabalho, que muitas vezes é tão tumultuado, a gente procurasse calar quando a gente visse essas coisas, certas coisas ruins, e tentasse trabalhar pelo lado positivo, né? Às vezes até chamar aquele colega para uma conversa, mas em vez de criticar: colega, tá tudo bem? Como é que tá a sua família? Você quer conversar? Você tá precisando conversar? Eu tô aqui. Sabe? E com amorosidade, como Jesus nos ensinou. E com paciência e amorosidade, como Chico nos ensinou, que nunca criticou ninguém. Infelizmente, a gente tem uma cultura aqui no Brasil e a gente aprende muito a criticar. A gente aprende muito a apontar o dedo. E poucas famílias, né, abençoadas famílias que a gente aprende desde criança, uma questão de ter um diálogo mais aberto, um diálogo mais carinhoso. Muitos de nós às vezes vêm de uma educação familiar muito rígida, de muita crítica, de muita exigência. Então a tendência nossa, muitas vezes, é de replicar isso.
replicar isso dentro da nossa família, replicar isso com os nossos filhos, com os nossos companheiros de vida, né, da crítica, de às vezes ter uma língua afiada, de não ter paciência para ouvir um lado do outro, achar que a nossa verdade é uma verdade única. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não discute, né, com o marido ou com a esposa, ou com os filhos, achando que o nosso ponto de vista, ele é único e verdadeiro. E aí a gente gera tensão dentro da família, a gente não tem amorosidade para ouvir, porque, gente, todos os problemas têm diferentes pontos de vista. Porque cada um vem com seu universo, vem com a sua experiência de vida, dessa vida e de outras. Então a gente olha para diferentes episódios da vida com uma ótica, com um olhar, com óculos diferentes. Porque nossa trajetória espiritual e de vida é diferente. Então a gente vai achar que o problema tem só o nosso ponto de vista, só a gente que tá certo, né? E aí a gente acaba causando inimizade, causando brigas, causando intrigas, e isso, gente, faz muito mais mal para nós, para o nosso espírito, para nossa psique, para nossa energia vibratória, que acaba desequilibrando. É aquilo que às vezes o pessoal das filosofias orientais e para as religiões orientais muitas vezes trazem, né? O importante é o caminho do meio e a gente manter-se centrado, focado. O mundo tá caindo lá fora. A pessoa tá brigando do nosso lado, dentro da família. Mas a gente tem que tentar, eu sei que é muito difícil, tentar manter uma energia vibratória de paz interior, para que a gente entenda melhor o que está acontecendo à nossa volta. Que tumulto é esse? Por que o meu marido está brigando com o meu filho? Como que eu posso ajudar a acalmar e trazer uma energia de paz aqui nesse momento? Sabe, às vezes os momentos ficam tão tensos. Então essa coisa de olhar o caminho do meio, o caminho da paz, ter paciência, respirar fundo e às vezes até fazer uma oração para acalmar. Eu aprendi isso e isso eu não aprendi com religião, isso eu aprendi em terapia. Porque eu sempre fui ensinada assim, a pessoa me pergunta uma coisa, meio às vezes até querendo brigar, aquelas perguntas capciosas, maliciosas, que te deixam numa, como se diz, sinuca de bico. E eu sempre achava que eu tinha que responder. Eu aprendi que às vezes certas perguntas a gente pode muito bem respirar fundo e falar assim: olha, eu vou pensar sobre essa sua pergunta, mas nesse momento eu não tenho condição de te dar uma resposta. Ah, não, mas a gente tá conversando, você tem que dar uma resposta agora. Falei: olha, eu não tô bem, eu tô um pouco nervosa, eu não tô raciocinando com paz e com clareza e com paciência. Então, se eu te der uma resposta agora, isso pode não ser uma resposta verdadeira e sincera, pode estar misturado com raiva, né? Então a gente respirar e se permitir dar um tempo para responder o outro. Isso acaba evitando muitos problemas. E aí toda vez que a gente tem esse desequilíbrio emocional, psicológico, afeta o nosso espírito, afeta a nossa vibração, afeta o nosso campo magnético e vai afetar nosso corpo físico. E eu teve uma fase da minha vida que eu vivia assim, gente, numa panela de pressão, num relacionamento complicado, problema de saúde na família, problema no trabalho, e afetou a minha saúde, porque afeta. Por mais que a gente tente manter o equilíbrio, tal, às vezes é tanta coisa acontecendo. Eu tive problemas de saúde física. Eu vivi isso. Os problemas eram externos, mas eram tantos e tantos problemas externos com os meus ambientes todos que eu vivia, de família, de trabalho, que eu acabei tendo um adoecimento físico. Não foi psicológico, não foi um desequilíbrio espiritual, que eu fui fazer um tratamento espiritual mediúnico na casa espírita, não. Foi físico. Então, assim, eu tenho experiência própria disso. Então, o tanto que a gente precisa cuidar,
né, dessas vibrações e dessas energias. Então, quando isso acontece, a gente tem que sim recorrer à casa espírita, fazer um tratamento espiritual, fazer um curso, fazer o culto do evangelho no lar. A gente sabe tudo isso já, né? Mas o principal é tentar se manter em paz. Mirar nos exemplos de Jesus Cristo, que mesmo nos momentos de maior dificuldade, de maior dor, Jesus mantinha-se calmo, sereno, com fé em Deus, sabendo que ele ia passar por aquela dificuldade porque ele tinha que passar por aquela dificuldade. Aquilo fazia parte da missão e da vida, da trajetória de vida dele. Então a gente tem que ter essa serenidade também, de orar, de confiar em Deus, de se recolher nos nossos momentos íntimos de oração. Isso é muito importante. A minha receita pessoal do meu momento de oração e de equilíbrio, eu preciso ter contato com a natureza. Naquele momento que eu tenho contato com a natureza sozinha, e olho um pôr do sol, e abraço uma árvore, põe meu pé na grama, aquilo é uma meditação para mim. O momento que eu me conecto mais com Deus e com a espiritualidade. E medito, e oro, e me reequilibro, e penso o que eu estou fazendo, se as minhas atitudes estão corretas. É um momento de me energizar, de buscar essa paz interior, esse equilíbrio interior. Então até anotei umas perguntinhas aqui pra gente refletir, tá? Pessoal, eu acho que já deu nosso tempo, né, Jaqueline? Não deu não, é porque eu olhei o relógio errado. É porque eu tô acostumada, gente, a fazer live no Instagram. E o Instagram, ele tem um reloginho aqui. E aí eu acabei não olhando aqui, meio que me perdi no tempo. Mas a gente tem um tempo ainda. Então vamos lá para as nossas perguntinhas. Quando sintonizamos com energias e atitudes negativas, não estaríamos nós abrindo o caminho para ficar doente? Então, quando a gente entra nessa energia vibratória de um colega de trabalho que está brigando, ou na energia vibratória de algum familiar, né, que mora, que divide o mesmo teto com a gente, será que a gente também não vai se desequilibrar? Não é? Você tem seguido e praticado os ensinamentos de Jesus Cristo nessa encarnação? Eu amo os livros espíritas, gente. Livro dos Espíritas, né? Todos os livros de Kardec, de Chico de Assis. Mas para mim, meu exemplo maior, que eu gosto de ler, que eu gosto de ver filme, ver série, e mirar nos exemplos, o meu mestre maior é Cristo e sempre vai ser Cristo. Eu sou espírita kardecista, mas antes de ser espírita kardecista, eu sou cristã e uma admiradora dos passos de Jesus Cristo, de todos os seus exemplos. São tantos exemplos, e tão lindos, e tão maravilhosos, e tão atemporais, que sempre servem e sempre vão servir. Então, procurar fazer essa reflexão, tentar aprender mais e cada dia mais com os exemplos de Jesus Cristo, que é tão maravilhoso. E tentar colocar esses exemplos na prática no nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente pratica essa amorosidade, esse carinho, essa paciência, uma palavra amiga com os amigos, com os colegas de trabalho da casa espírita. Não é verdade? Eu falo, é muito fácil ser espírita e ser cristão dentro da casa espírita. Porque tá todo mundo mais ou menos na mesma sintonia, na mesma energia vibratória, se considerando irmãos, tendo paciência. Aí sai da casa espírita, entra no carro para dirigir para casa, pega um trânsito, dali a pouco tá falando palavrão pro colega no trânsito. Aí chega em casa, o menino tá chorando, gritando lá, em vez de ajudar, acudir, né, também já fala uma coisa torta e briga com o menino, manda o menino calar a boca, não sei o quê. Quer dizer, opa, cadê os ensinamentos de Jesus Cristo? De exercer a calma, de exercer a paciência. Então, todas essas energias, quando a gente deixa de ter paz, a gente desequilibra a nossa energia,
desequilibra o nosso corpo espiritual, nosso perispírito, a nossa psique, o nosso corpo físico. E acaba emanando essas energias negativas e vibratórias para nossa família, nosso lar. Às vezes o ambiente da nossa casa tá com uma energia, ó, vibratória lá embaixo. Ah, mas eu faço culto do evangelho no lar, toda terça-feira a gente faz lá em casa. Tá, faz o culto, mas dali meia hora acabou o culto, tá, a falta de paciência, tá brigando, tá... Então, às vezes, um filho que tá com problema, às vezes ele não precisa de ser chamado a atenção, às vezes ele tá precisando de um abraço. Esse momento é um momento, gente, muito crítico para toda a humanidade, para nós, dentro da nossa família. Então, muitas vezes o filho tá explodindo, porque ele não tem mais contato com os coleguinhas dele, não tem esse momento de lazer, de criança, de correr, de brincar, de pular, que precisa disso. Tem que fazer aula online, ficar o dia inteiro na frente do computador, mas não é no joguinho, é assistindo aula. Tudo isso estressa muito a criança e o adolescente. Então o pai e a mãe também amparar e dar esse carinho, dessa atenção pro filho e motivar, porque muitos estão ficando perdidos. E o pai e a mãe se amparar nesse momento também, porque não é fácil para ninguém o momento que a gente está vivendo. É um momento único, é um momento diferente. E aí tem muita gente que, não, vou pra rua, não aguento mais, vou pra rua, tá, né? Porque tem gente que tem que ir pra rua porque tem que trabalhar, mas tem gente que tá indo pra rua e pra passear, gente, pra bater perna, pra fazer compra. Não é hora disso. A gente sabe que não é hora disso. Ah, mas eu não aguento mais. Ah, você não aguenta mais? Eu também não aguento mais. Sabe o que eu faço quando eu não aguento mais? Peço a Deus paciência. Peço a Deus resiliência. Me dê força. Porque eu tenho que fazer a minha parte de não ir pra rua, levar vírus ou contrair vírus e contribuir para o aumento dessa pandemia que leva à perda da saúde das pessoas e da vida das pessoas. Eu também tenho momento que eu fico assim, não aguento mais, porque eu tô trabalhando 100% em home office, gente. Aí o momento que bate isso, eu peço a Deus, me dá sua mão. Jesus, me dá sua mão. Meu anjo da guarda, que eu prefiro chamar de anjo da guarda do que mentor, porque eu tenho, a minha base é católica, né, da infância, então para mim eu acho mais bonita a questão do meu anjo da guarda, me dê paciência, me ajuda, eu preciso me manter em casa, eu tenho que contribuir com achatamento dessa curva, para que os casos diminuam, eu tenho que fazer a minha parte, eu não posso fazer isso, entendeu? Então tudo isso é nossa forma de contribuir, porque chega alguns momentos que a gente se desequilibra. Mas por que nós estamos encarnados nesse momento no planeta Terra? Se nós estamos encarnados nesse momento no planeta Terra, é porque nós estamos aqui para aprender com esse momento difícil. Então é merecimento, tem que agradecer de estar vivendo esse momento de pandemia, gente. De crise de saúde, de perda de vidas humanas, de quebradeira financeira, econômica, de crise econômica que afeta, porque é um momento de grande resgate do planeta Terra aí para todos nós. E aí, em vez de reclamar desse momento difícil, vamos pensar assim, o que eu posso fazer para contribuir? O que eu posso fazer? Eu posso fazer máscara? Eu sei se eu sei costurar. Eu posso ajudar com doação de cesta básica, produto de limpeza. Eu posso fazer uma palestra sobre esse tema. Eu posso ajudar a orientar as pessoas. Eu posso ajudar a orientar os idosos da minha família que não estão entendendo a gravidade desse problema, estão querendo ir para a rua. O que eu posso? Em vez de reclamar, de falar, eu tô vendo tanta gente falar isso, eu não aguento mais ficar em casa, deu 3 meses, deu! Epa, deu? Deu pra mim também. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou continuar dentro de casa. Porque Jesus segura na mão da gente, dá força e a gente consegue. Então isso também, gente, é cura. É porque eu tô tendo a oportunidade de aprender a ser mais paciente.
de ficar em casa, de trabalhar e de contribuir aqui da minha casa com tudo. Olha, e hoje eu tô conhecendo essa turma linda de Além Paraíba, entendeu? Que talvez se não fosse a pandemia eu não ia conhecer vocês, né? Então, a doença, gente, não é uma causa. A doença é a consequência proveniente das energias negativas que circulam tanto no nosso organismo espiritual como mental, quanto material, no nosso corpo físico e espiritual. Então a energia, ela é uma consequência de tudo isso, tá? De todas essas energias negativas, pensamentos negativos, desequilíbrio, de raiva, de ira, de falta de paciência, de maledicência, de tudo isso. O controle das energias, ele é feito através dos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então, a forma como a gente pensa sobre esse momento que a gente está vivendo, a forma como a gente pensa e entende o que está acontecendo à nossa volta, e os nossos sentimentos. Nós estamos tendo um sentimento de quê quando a gente vê tudo isso que está acontecendo? Eu tenho tido um sentimento muito grande de compaixão. Compaixão não é energia negativa, é energia positiva. Eu tenho compaixão porque eu acabo me conectando muitas vezes com a dor do outro. Então, quando eu vejo, eu não gosto nem de falar que já começa a vir a questão da emoção, que a gente chega num número de 100 mil mortes no nosso país, isso me traz um sentimento muito grande. Por quê? Porque eu me conecto com a dor do outro. Mas eu me conecto no sentido de mandar energia de esperança para essas famílias que perderam todos esses parentes. E agradeço a Deus por a minha família estar com saúde, de todos estarem aqui ainda perto de mim, mesmo que seja a distância, mas estão encarnados. Mas a gente tem que aprender a fazer a nossa parte. Esse é o momento de aprender a viver no coletivo, de aprender a pensar no outro. E por isso que o nosso país está com uma crise tão grande de casos e de óbitos, porque isso está mostrando quão grande é a dificuldade do brasileiro de pensar coletivamente, de ter consciência de cidadania. Então, quando a gente tem essa consciência de cidadania e de pensar no próximo, isso é uma evolução espiritual, isso é uma cura para nós também. Isso é um tipo de cura coletiva, que a gente só vai sair dos problemas quando a gente, todo mundo tiver de mão dada e um se ajudando, não pensar só no, como os adolescentes, e pensar no seu umbigo, né? O livro, Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, ele explica que assim como o corpo físico pode ingerir alimentos que não são saudáveis e que vão intoxicar o nosso corpo, os nossos órgãos, também o organismo perispiritual, ele vai absorver elementos que degradam e vai refletir nas nossas células, no nosso corpo físico e material. Tá? Existem várias